Sem problemas. Muito obrigado aí, o Haaland, todos vocês que estão ao vivo, tanto no YouTube como em outras redes sociais. Nós estamos aqui para falar deste tema, que é um tema muito pertinente, onde nós entendemos que quando nós sabemos gerir a nossa emoção, nós sabemos automaticamente conquistar respeito. O que que são as emoções? As emoções, elas se baseiam na alma. A alma é o centro das sensações, o centro das emoções, sentimentos, intelecto e vontade. Por isso que quando a emoção ela é atingida, ela também afeta o intelecto da pessoa. Por mais que ela seja inteligente, ela às vezes não consegue dominar. Por mais que ela tenha competências técnicas ou competências conquistadas na faculdade, ela não vai conseguir gerir, porque ela tem essa dificuldade de dominar as suas emoções. Então, uma coisa é a minha inteligência emocional, outra coisa é a minha inteligência espiritual e outra coisa é o meu QI, o meu quociente de inteligência, que é a inteligência natural, conquistada, adquirida ou natural, que a pessoa já herdou e desenvolveu e cresceu com aquilo. A questão aqui é que quais das 3 é a mais importante? Para mim, a mais importante é a inteligência emocional, porque quando a pessoa é muito inteligente, tanto natural como espiritual, mas não tem inteligência emocional, ela acaba por frustrar-se e não desenvolver e não crescer e ter dificuldades também de relacionamentos. Então, como é que eu faço para dominar as minhas emoções? As emoções, elas baseiam-se em sensações, como eu disse. E por estar diretamente ligada ao corpo, ou melhor, a mente e o corpo, o soma, é o psicossoma, é o psicossomático, torna-se um. Por isso que tem uma frase que diz: corpo são, mente sã, corpo são. Quando nós entendemos isso, nós passamos a ter uma vida mais equilibrada, uma vida mais cheia de sentido, porque nós entendemos que se nós dominarmos as nossas emoções, nós já ganhamos 50% das situações difíceis que provavelmente nós teríamos. Ou melhor, nós evitaremos problemas, nós seremos pessoas mais equilibradas e com certeza nós teremos muito mais benefícios se nós gerirmos as nossas emoções. Só que às vezes nós temos dificuldade de gerir as emoções porque nós queremos mudar as outras pessoas. Nós queremos fazer com que o outro mude, com que o outro entenda, com que o outro cumpra a expectativa que, na verdade, somos nós que temos essa expectativa em relação a ela ou em relação ao problema. Eu já passei por diversas situações que eu tinha uma expectativa, tinha uma uma certa realidade em relação à pessoa e eu coloquei uma expectativa muito alta. O que que acontece quando nós temos expectativas altas? Nós temos frustrações. Então eu tenho que saber que dominar as emoções não é somente agora eu sinto a emoção, eu vou eh, sentir isso e ter a inteligência de não falar nada quando estiver nervoso, de dominar as minhas reações, mas eu também tenho aqui um ponto que muitos de nós falhamos, que é dominar as expectativas, ou melhor, gerir as expectativas. Quando eu faço a gestão das minhas expectativas de forma adequada, de forma conservadora, muito dificilmente eu vou sofrer algo chamado decepção. Eu vou ter as minhas emoções protegidas. Mas se eu tenho uma expectativa muito alta, o que que acontece? Eu acabo por ter problemas com as minhas emoções e os meus sentimentos. Qual é a diferença entre emoções e sentimentos, Daniel? A emoção é algo passageiro, algo circunstancial, algo mais ligado ao corpo. O que que é o sentimento? É algo mais atemporal, mais longo, mais não circunstancial, ou seja, que não está inerente às circunstâncias e é algo que está ligado ao espírito. Por que que eu digo isso? Porque muitas das vezes as pessoas, elas podem ser
uma pessoa que está feliz com você, mas não é sua amiga. Qual é a diferença? Uma está alegre contigo, está alegre, por quê? Porque está tudo bem, mas a outra tem uma amizade. Qual é a diferença? Esse sentimento de amizade, ele já passou por problemas, já passou também por, às vezes, até decepções, passou por situações muito difíceis, mas ela não deixou de ser sua amiga. Então isso é um sentimento, é algo que já foi testado, já validado, que não baseia-se por sensações. "Ah, eu estou bem, eu sou amiga, eu não estou bem, eu não sou amigo". Não, quem é amigo, estando bem ou estando mal. Então isso é um sentimento. Mesma coisa a paixão, não é? A pessoa vive apaixonada, vive aquele amor, não é? Que é um amor que ainda não é robusto, um amor que ainda não é algo realmente verdadeiro, porque o amor se constrói. A paixão, ela nasce, ela brota, ela cega, ela faz um monte de coisa. É algo que parece bom no início, mas se não for bem gerido, se o amor não substituir essa paixão, e ao longo de 2 anos é difícil, mas depois de 2 anos, 2, 3 anos, ele já começa a sair de cena e aí tem que entrar o amor. Então essa paixão deixa a pessoa cega, porque é uma emoção, baseia-se na carne, e não tem como a pessoa ter estrutura biopsicossocial para suportar uma paixão por mais de 3 anos. Por isso, o que que acontece? Os relacionamentos, eles tendem a durar 2, 3 anos, 4, porque o quarto ano é a hora de nascer algo realmente robusto, de nascer algo realmente de valor, e este quarto ano é o período sensível, é onde há mais rompimentos. Por quê? Porque é necessário construir sentimentos, é necessário construir expectativas e é necessário dominar essas emoções. Tem um versículo que diz assim que é melhor o que tarda em irar-se, ou seja, aquilo que gere os seus sentimentos, do que o poderoso. É melhor a pessoa que sabe gerir as suas emoções, ou seja, ele ele é tardio em reagir, em irar, porque esse é um dos grandes problemas, não é, nossos, porque nós, quando há um momento de pressão, aquela situação difícil, nós tomamos decisões erradas. E depois, pensando melhor, nós não tomaríamos estas decisões. Então, quando eu entendo isso, o que que acontece? Eu passo a ser uma pessoa que tem mais equilíbrio de vida, uma pessoa que automaticamente passa a ser mais equilibrada quando eu sei dominar no momento de pressão as minhas emoções. Então, a inteligência emocional é eu saber identificar qual é a emoção que quer e está dominando no momento, porque eu perco a capacidade de raciocínio, porque há uma emoção forte, eu identifico e eu tenho a capacidade de fazer não o que ela quer, mas o que eu quero. Exatamente. Mas o que ela está fazendo não é o que eu quero? Não, não é. É o que ela quer. Porque se você observar também os pensamentos negativos, não é o que você quer pensar. E por que que você pensa? Porque há um segundo eu dentro de você que você tem que observar, que é o quê? Que é a sua mente. E a mente mente. Escreva aí. A mente mente. Então, se eu sei que ela mente, eu tenho que automaticamente dominar. Como? Com a razão, com a consciência. A consciência é o quê? A voz do Espírito. Quando eu entendo isso, se a consciência é a voz do Espírito, logo eu sou uma pessoa muito mais equilibrada. Quando eu reajo ou ajo pelo Espírito, porque o Espírito é onde eu tenho realmente sentimentos verdadeiros. Por exemplo, um pai e uma mãe que tem o mínimo de equilíbrio, ele vai agir por sentimento, ele não vai agir por emoção. E isso para bem ou para mal, porque o filho já é grande, já tem uma idade, e por mais que a emoção diga: "Ah, não faça isso", mas o pai vai agir às vezes com um sentimento de correção. Ou às vezes, por mais que ele queira agir com um sentimento, com uma emoção corretiva, ele vai agir com um sentimento de amor. Ele não vai retribuir o que o filho ou a filha merece, mas ele vai agir com outro sentimento. Por quê? Porque ele gere as emoções, porque há um sentimento ali. E quando há sentimentos, há equilíbrios.
Mas quando não há sentimentos, não há equilíbrio. Por isso que nós temos que ter este sentimento, este equilíbrio. Por isso que há um versículo que diz assim: do mesmo modo, haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não quis, usurpou-se de ser quem ele era, mas ele rebaixou, ele se humilhou. Ou seja, ele despojou-se de si mesmo. Então, qual é o grande segredo de dominar as emoções? Despojar de mim mesmo. Por quê? Quando eu despojo de mim mesmo, eu despojo do meu orgulho e do meu ego, que é o pai e o filho. O orgulho é o pai do ego. Então, quando o ego é fortalecido pelo pai, o que acontece? Ele domina. Aí nós não aceitamos correções, nós não aceitamos as pessoas falarem, nós não mudamos. Eu lembro quando era pequeno, meus pais falavam e eu saía pisando o chão, nervoso. Bem, aí eu tô lá um dia, a minha mãe disse assim: "Ô Raniel, vai lá tirar o lixo e levar para fora". Aí sabe aquele sentimento que o filho tem, que é só ele que faz as coisas, que é só ele que é mandado, que é só ele que tem, que faz o que o pai e a mãe pedem, que os outros irmãos não fazem? Assim era eu. Eu pensava assim: "Pô, minha mãe só pede eu, não pede os outros, e eu vou tirar o lixo e não sei o quê". Bem, naquele dia eu saí da casa, o lixo estava ao lado da casa, a casa tinha como que um quintal à volta dela, e eu saio da casa, quando eu vejo o lixo, assim, encostado na parede, eu dou um baita de um chute no lixo. Por quê? Porque eu estava nervoso. Eu vou e chuto o lixo com toda a força. Só que quando eu chutei o lixo, tinha um caco de vidro. Exatamente. Foi bem no meio do peito do pé. Uma profundidade para ir de 1,5 cm, 2. Entrou o caco de vidro em cima do osso e do tendão. Bem, nossa, por que eu lembro? Porque teve uma emoção forte. Então aquilo foi algo que marcou a minha a minha infância e marcou a minha vida, a minha memória, porque quando há intensidade de emoção, há intensidade de memória. Por isso que as pessoas, quando vivem um trauma, vivem um evento traumático, o evento traumático é traumático porque há uma emoção forte. Então, como substituir isso? Eu tenho que evocar ou criar uma emoção forte também, de raiva, de ira. Você tem que se revoltar e reescrever aquilo. Ou seja, você tem que mudar a forma como está gravado na sua memória. Não tem como apagar? Não tem como apagar. Tem como reescrever? Tem como reescrever. E é dessa forma que eu disse. Só que existe uma forma, uma técnica, uma prática. Então, tem algo que te importuna, tem algo que rouba a sua capacidade de raciocínio e domínio, então você tem que identificar isso, prestando atenção, fazendo perguntas. Por que que eu sinto isso, eu fico assim, quando essa pessoa fala assim? Aquilo não é a pessoa, aquilo é você. Aquilo não é a situação. Essa coisa que está sentindo, você não é o seu sentimento, a sua emoção. Isso daí são coisas que estão refletindo por causa das suas crenças ou por causa eh, dos seus, das suas experiências que foram boas ou más. Então, se eu estou sentindo muita ansiedade, muito medo, muita dificuldade de tomar decisões assertivas, ou eu caio sempre em ciclos, não é? Eu volto a repetir o mesmo erro, volto a repetir o mesmo erro. Eu não vou fazer isso mais e faço, eu não vou fazer isso mais e faço. Eu tenho que parar e analisar. O que desencadeia este sentimento, ou esta ação ou reação que eu volto a entrar no mesmo erro que eu cometi. Eu entro em relacionamento, saio em relacionamento. Eu entro em vício e saio em vício. Eu entro em tomadas de decisões erradas e volto. Então, isso acontece por quê? Porque eu tenho dentro, ou a pessoa tem dentro dela algo que não foi resolvido. Então, eu tenho que entender que por mais que eu esteja em busca de coisas boas, de dinheiro, de prosperidade, de tudo, se eu não resolver este problema, eu vou ter muita dificuldade de ser próspero, de ser uma pessoa feliz e equilibrada. Por quê? Porque
eu não mudo a vida de ninguém. Eu tenho que mudar a mim mesmo, eu tenho que mudar e identificar essas emoções e trabalhar nelas. Então, melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso. Ou seja, melhor é o paciente do que aquele que tem muita força, muito poder. E o que domina o seu espírito é melhor do que o que toma uma cidade. Ou seja, aquele que domina uma cidade, o governante, ou aquele que é forte, ou aquele que é o dono daquela cidade, seja posse, seja autoridades e tudo, melhor é o que domina o seu espírito. Agora veja bem, se eu sou melhor do que um governante, do que um rei, quando eu domino o meu espírito, isso é algo super importante, é algo a pensar. Então eu vou conquistar respeito pelas pessoas, e não só pelas pessoas, respeito em geral, quando eu dominar as minhas emoções. Por isso que eu coloquei esse tema. Domine as suas emoções e conquiste respeito. Então, às vezes, você quer ter respeito porque você quer ter, número 1, sentimento de pertença. Número 2, desejo de consideração. E tudo isso vem, não é porque você vai gritar mais, vai xingar para aparecer, vai colocar uma melancia na cabeça, vai andar sem roupa na rua para todo mundo ficar te vendo. Isso mostra a fragilidade da pessoa. Fica andando sem roupa, fica querendo gritar, xingar, falar palavrões para aparecer. Isso mostra só a sua fragilidade. Mostra só que a pessoa é fraca. Porque os fortes não precisam fazer isso, eles dominam. Como? Dominando a si mesmo. Quer aparecer, quer ter respeito, quer ter consideração e que as pessoas estimem você, você tem que dominar o seu espírito. E aí que tá, não é? Como eu posso dominar isso? Dominando os seus sentimentos, tendo autoconhecimento, entendendo o que está agitando o seu coração e a partir daí sim, antes de tudo, antes de ser respeitado, antes de conquistar, eu tenho que dominar o meu espírito. Então, eu domino a mim mesmo. Quem se domina conquista respeito. Agora imagina eu sair, não é? Os meus pais, a minha mãe falou, vai lá jogar o lixo fora, em vez de eu dominar aquilo, mas eu criei na minha cabeça que é uma ideia, que é só eu que sou chamado para fazer as coisas, as tarefas de casa. Só eu que sou chamado para ajudar. Em vez de eu pensar, não, se ela está me chamando é porque ela vê algo diferente em mim. Se ela está, eu podia ter pensado positivamente, mas aquilo dominou. Como dominou? Eu não dominei. Todas as vezes que eu não domino, ou que nós não dominamos, ou que você não domina, o que que acontece? Você perde território, você perde terreno. Aí eu fui e meti o pé no saco de lixo. Bem, quantos pontos? Nunca vi tanto sangue na minha vida. E os pontos? Nossa, de ver o corte aberto e depois ir para o hospital e dar-lhe pontos. Aquilo doeu pra caramba, mas eu podia ter evitado aquilo. Como? Olhando o lado positivo. Eu quero convidar você nesta manhã. São 6h57 da manhã. Você analisar a sua vida. O que que tem roubado a sua razão? O que que tem roubado a sua paz? O que que tem roubado a sua tranquilidade? Você vai analisar isso e você não vai deixar isso dominar. Como? Olhando positivamente. Não tem como você passar por tantas lutas, tantas dificuldades, tantos problemas, tantas coisas péssimas e não ter nada de positivo nisso. As coisas más que vêm não é para matar, é para revelar a força. Mas se eu correr, se eu jogar a culpa nos outros, se eu dizer que a culpa é do governo, é do tempo, é da pessoa que me fez mal há 2, há 1, há 10 anos atrás, isso não vai adiantar nada, só vai piorar. Agora, a partir do momento que eu assumo a responsabilidade, eu assumo a posição, este é o primeiro passo para eu dominar as minhas emoções e acabar com o medo, acabar com a ansiedade, acabar com a tristeza, acabar com a angústia. Eu tenho que assumir a responsabilidade, senão não vai. Então,
antes de eu ser respeitado pelos outros, eu tenho que respeitar a mim mesmo. Como dou ouvido aos meus sentimentos, dou ouvido às minhas emoções. E aí sim, a minha vida vai começar a mudar. Então, outro ponto importante para você conquistar respeito. Às vezes as pessoas têm muita pressa. Então, a pressa emocional rouba o seu respeito. O que é a pressa emocional? A pessoa está sentindo algo e ela está ansiosa para que aquilo se conclua. Para quê? Para que ela tenha o quê? O benefício interno, ou seja, a recompensa interna, que é o quê? Alegria, amor, paz, o que for, sentimento de conquista, de dominância, etc, etc. Só que ela está com pressa emocional, ela está ali com aquela ansiedade, com aquela coisa e quer, e quer, e quer, e ela começa a meter energia, 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 e a expectativa vai subindo, vai subindo, vai subindo. E isso é um perigo, por quê? Porque se aquilo não for respondido ou correspondido, o que acontece? A pessoa ela tem ali um desgaste energético muito grande. E isso gera um problema. Por quê? Porque essa pressa emocional ela vai roubar a sua autoridade. O que é autoridade? Autorização. Em vez de ela ter aquela autoridade de ter domínio sobre ela, sobre o ambiente, ter respeito, ela vai perder, essa pressa vai roubar a autoridade. Quando é que eu perco a autoridade? Quando eu passo a reagir pelas emoções. Porque aí o que acontece? Ela está ansiosa, aquilo não acontece, ela se revolta e desconta em quem? Nela, nos outros. E quando eu desconto nos outros, ajo pela emoção, o que acontece? Eu perco a autoridade. Eu perco essa autoridade. Então, toda reação impulsiva faz com que eu tenha perda de autoridade. E quando eu perco autoridade, eu perco território, eu perco domínio. Por quê? Porque a pessoa ela perdeu autoridade, talvez no trabalho, em casa, num ambiente escolar, num local, na casa de um amigo. O que acontece? Provavelmente, por ela ter pedido autoridade lá, ela tem dificuldade de voltar lá, ou de conquistar respeito lá. Por quê? Pressa emocional. Essa pressão emocional que pode destruir a sua imagem e as suas decisões. Mas eu entendendo isso, eu mudo a minha vida, a minha forma de viver e conquisto a autoridade. Então, tenha autorresponsabilidade. Não joga a culpa nos outros. Para de dar desculpas. Eu joguei a culpa no saco de lixo e chutei ele com toda a força. E tinha lá um caco de vidro para me ensinar que não devo chutar nem sequer o lixo. Então tem pessoas que às vezes você está considerando que é um lixo e está querendo meter o pé nele ou nela. Cuidado. Todas as vezes, todas as vezes que você vai querer chutar um lixo com revolta, lembra da minha história. Você pode estar chutando exatamente um caco de vidro. E aí temos um problema. Então, o que eu quero deixar aqui para resumir? O autocontrole, na verdade, não é fraqueza, ele é força. Eu ter autocontrole de não reagir mostra que eu sou forte. Por quê? Porque quem não tem controle é como uma criança. Ele chora, ele desespera. Então, hoje a criança só mudou de idade. Ela tem 30 anos, 40, 50. E a hora que é para entrar o adulto em ação e a criança ficar quieta, o que acontece? Há uma troca de papéis. A criança entra em ação e o adulto desaparece. Mas quem tem autocontrole mostra que é maduro, que é forte e que tem já domínio sobre as emoções. Então, a verdadeira força é ter autocontrole. O que é? É não fazer
o que a minha emoção quer, porque sou eu que mando e não ela. Então, os fracos usam a força, os fortes usam o domínio. E às vezes, para usar esse domínio, você tem até que ter fé. Ah, mas isso é uma coisa religiosa. Não tem nada a ver com religião. Você tem que entender que são esses sentimentos, amor, fé, esperança, de você não agir com aquela raiva, com aquela ira, e você ter a capacidade de ver outra situação e dizer: não vou entrar na dela, não vou entrar no meio dessa situação. E mudar a forma de reagir, você precisa sim ver coisas que você não vê no momento. Porque a realidade é uma, e se você agir segundo a realidade, você vai ter problemas. Logo, é preciso você ter autocontrole. Então, autocontrole não é fraqueza, não é? Então, por quê? Porque não é fraqueza conter uma explosão emocional. Somente os fortes conseguem. Então, todos vocês que estão aí, o Anlo Lopes, Anlo Martins, a Letícia, a Eurilene, a Lorena, a Tânia, o Marcos, o Valdo, o Lucas, todos vocês sejam bem-vindos. Vocês que estão aí no YouTube e nas outras redes sociais. Eu quero agradecer a presença desde já e pedir a vocês que pense nisso. Até quando você vai ficar perdendo para você mesmo? Até quando você vai ficar perdendo para as suas emoções? Raniel, eu estou num ciclo interminável, eu já disse. Identifica qual o evento que gerou um trauma e qual trauma que gerou este bloqueio emocional. Que é o quê? Você não consegue responder de outra forma. Aí você identifica, foi às vezes na infância, o pai, a mãe, um amigo, uma situação, algo, você identifica. E o que que você faz? Você tem que evocar também uma emoção forte. Como? Acelerando a sua respiração e criando um sentimento de revolta, de raiva, de ira. Pode prestar atenção. Eu já disse, você quando está irado, você tem outra capacidade de trabalho, de raciocínio e de reação. Mas irado positivamente. Porque preste atenção, existe a raiva que está ligada ao ódio, que rouba a sua lógica e deixa você cego. Deixa você cego. Mas quando eu estou revoltado com aquela ira, com aquela chama acesa de querer agora resolver a situação para esse problema não encher mais o meu saco, não tirar mais a minha paciência, você começa a entrar pelo caminho da solução. E aí você ira, solta uns berros, faz o que você quiser, mas muda o sentimento em relação àquilo. Até quando você vai ficar escravo daquele sentimento que já passou tanto tempo? Daquele evento que já aconteceu e não tem como mais. Então, se respeite, se revolte e se perdoe, porque senão não tem como conquistar respeito. Então, quem domina o que sente, governa o que vive. Se eu domino o que eu sinto, eu governo o que eu vivo. Escreve aí. Eu vou dominar os meus sentimentos. Eu vou respeitar mais os meus sentimentos. Como? Dando o primeiro passo. Assumindo a responsabilidade, assumindo o autocontrole e respeitando esses sentimentos. Então, se vocês souberem, ou se você não sabe, fica a saber, quando você entra pelo caminho do equilíbrio, do domínio emocional, a ciência ela prova que quem parte para essa área de dominar emocionalmente os seus sentimentos, ela torna uma pessoa muito mais racional e lógica nos momentos de pressão. Só que isso é treinado. Ah, Raniel, agora eu vou ser 5 estrelas. Você nunca erra. Todos nós vamos errar. Só que a questão é, quando eu errar, eu já tenho uma programação em dizer, não, eu tentei novamente e eu vou conseguir. Então, a partir daí, eu vou trabalhando, eu vou treinando, eu estou em treinamento e vou melhorando, melhorando, melhorando. Por que que você acha que as pessoas de idade
têm mais paciência. Quando há aquele problema, eles têm mais calma, porque foram treinados ou na base da força ou na base da prática. Qual é a melhor? Na base da prática, não é? E, acima de tudo, pode dizer o que for, eu aprendo muito com os erros dos outros, mas o principal é você aprender com os seus erros. Este é mais importante. Este é mais importante, ok? Então, você já viu aqueles bambus que eles usam para fazer cana? O vento bate, eles envergam, mas eles não partem. Assim tem que ser a sua emoção. Você vai vergar, 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 mas você não vai entrar no nível da outra pessoa, no nível da situação. E você vai ver que quem quer respeito, ele não precisa falar. Ele pode ficar calado. A maior defesa que você tem é você ficar em silêncio. Sabe por quê? Porque a voz que ecoa não é aquela que estão falando contra você. A voz que ecoa é o seu silêncio. Ecoa muito mais forte do que as palavras agressivas que dizem e disseram contra você. Então, eu vou ficar quieto. No momento de raiva, de ira, domine os seus sentimentos. Para você não ficar traumatizado, para você não ficar revoltado. Raniel, mas a pessoa está me matando, está dizendo mal, está não sei o que. Não, ela está fazendo propaganda de você. Você tem que mudar a forma de pensar. Ok? Então vamos embora. Todos vocês que estão aí, muito obrigado pela presença. Amanhã, 6h33, novamente nós estamos aí ao vivo. Vocês que querem participar nesta renovação de votos, eu e minha querida esposa estamos completando 20 anos de casado e nós estamos fazendo aqui um evento que é aberto a todos aqueles que querem, não é? Tem um custo, tem condições, é lá em Braga, mas quem quiser participar pode, até dia 16 está aberto para todos se inscreverem. E o que acontece? Aquilo é uma experiência. Por quê? Porque além de estar ali num local muito bonito, ter outras pessoas para falar, ter degustação de vários tipos de comida, e aquilo começa 1 da tarde e tem programado até 4 da manhã. Eu não sei quem vai ficar lá até 4 da manhã. Eu não vou, mas é um evento, ou seja, que nós fizemos. Qual é o propósito? Nós mostrarmos a nossa história, que não começou nada bem, deu tudo errado no início. Nunca vi o vídeo do casamento que eles disseram que filmaram, tinha lá 2 câmeras, não é? Filmando, mas eu nunca vi. Então, isso foi um exemplo. Então, nós decidimos fazer isso também para partilhar e mostrar para as pessoas que, por mais que no início dê tudo errado, não é razão para as pessoas desistirem. Não é razão para as pessoas largarem tudo e chutar o balde e lançar a toalha. Não. É razão para persistir, porque mais à frente você pode reescrever a sua história. Ok? Então, muito obrigado pela presença de todos vocês. Pés no céu, pés na terra, desculpa, pés na terra e cabeça nos céus. Tenha este equilíbrio de vida. Se você ficar só na terra, você vai ter um problema. Se você ficar só no céu, também vai ter um problema. Então, pés na terra, cabeça nos céus. Muita força, muita fé, muito foco. Que vocês tenham um dia cheio de bênção, de vitória. Que vocês possam ver o que ninguém vê, entender o que ninguém entende, falar como ninguém fala e dominar as emoções como ninguém domina. Um grande abraço, até amanhã. Tchau, tchau. E vocês do TikTok? Espero